Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esta live. Hoje vamos falar sobre inteligência emocional, parte 2. Meu amigo Robson, vamos entrar aqui juntos para trazer esse conteúdo para essa galera que é muito pontual. Bom dia a todos e a todas que estão chegando aí, acordaram cedo, botaram o alarme para tocar, para chegar, para não perder. Hoje ontem foi polêmica quando eu percebi, anteontem, foi ontem, né? Que eu percebi, viu, Robson, que a gente não conseguiu salvar aquela live. Eu não consegui, né? Mas tá tudo bem, parece que deu um bug no Instagram e agora eu vou conseguir salvar no IGTV. Combinei com o Robson que não iríamos nos delongar no início, se apresentando nem nada, para a gente começar essa revisão logo de ontem, que muita gente não conseguiu assistir, porque não ficou gravado. E hoje daremos sequência logo em seguida ao tema de hoje, tá bom? Que continua sendo inteligência emocional, porém um complemento. Vamos lá, meu querido Robson, bom dia. Bom dia a todos. Por alguma razão não era para ficar gravada, acho que a gente pode ter falado alguma bobagem, mas assim, a gente recupera hoje, né? Tudo é um aprendizado, são recursos e tecnologias que são feitas e construídas, desenvolvidas para nos ajudar, mas às vezes a gente se atrapalha com elas, né? Mas é compreensível, a gente vai recuperando. Não é isso, Bruno? Maravilha. Tem a gente da Holanda dando boa tarde aí. Então, boa tarde também aí, né? Quem tiver do Japão, boa noite. Ontem nós falamos de conceito de inteligência, falamos do conceito da inteligência emocional. Vou pedir para o Robson tocar essa parte inicial aí, para a gente ser um pouco mais rápido, sem evitar ficando trocando essas bolas. Mas, basicamente, ele vai falar um pouco sobre o conceito de inteligência, até campo de experiência e desenvolvimento da inteligência emocional. E eu começo a falar um pouco de emoção no corpo, tá bom? Vamos lá, meu É, querido. Então, vejamos. Eu gosto muito de conceitos, de revisitar conceitos, e até recomendo, porque o cérebro ele é literal, né? E é o nosso melhor amigo. Então, quanto mais clara a comunicação com o nosso cérebro, que é um recurso, através do pensamento adequado, a gente também precisa saber pensar, melhor. Então, alguns conceitos precisam ser revisados. Quando a gente fala de inteligência emocional, até mesmo diante dos conflitos que a gente vê as pessoas passarem, poxa, não consigo, poxa, é fácil, olha, Robson, eu só me lembro do que você fala depois que eu já fiz a bobagem, né? Depois que eu já fui violento, depois que eu já agredi, depois que eu perdi a paciência. Aí é que eu me lembro das coisas, né? A respeito de inteligência emocional e de controle das emoções. Mas então vamos lá. O que seria primeiro inteligência, né? A inteligência ela tem 5 componentezinhos básicos para facilitar a memorização e a compreensão, que na verdade é conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. É a nossa capacidade disso, né? De conhecer, de compreender, de raciocinar, de pensar e de interpretar. Isso é inteligência. Vem de série, todos nós temos. Ah, não sou tão inteligente. Todos nós somos inteligentes, né? E não nos difere para o que anteriormente era dito de animais irracionais, o que nos difere deles é somente a consciência que eles não têm. Mas são inteligentes, raciocinam, mas não tomam decisões, não fazem escolha, porque não têm consciência, né? E inteligência também é exatamente, a gente vai para a etimologia da palavra, que é entre escolhas, interligarem, né? Então, inteligência é entre escolhas. Oh, se eu posso compreender, conhecer, raciocinar, pensar, interpretar, aí, somente aí é que eu posso escolher, né? Mas, para escolher adequadamente, nós precisamos da inteligência emocional. E o que seria inteligência emocional? Inteligência emocional seria, com todo esse aparato de olhar para a realidade, daquilo que me acontece, conhecer, interpretar, pensar, né? E compreender o que se passa, aí sim, eu vou produzir uma emoção inicialmente, e aí eu trago aquela contagem de, conte até 10. Alguns contem até 100. Eu já ouvi alguém dizer, eu tenho pavio longo, eu lido muito bem com isso, eu tenho um pavio curto. Mas tem algumas pessoas que nem pavio tem, né?
que já explodem assim de primeira. E por que esse conte até 10 é científico? Porque tira do cérebro instintivo e leva para o neocórtex, onde está a razão, onde está o pensar, onde está o compreender, onde está a lógica, né? Então é por isso que a gente precisa contar até 10. Esse 10 matemático são 6 segundos. Contar até 10 corresponde a 6 segundos, que é o tempo que a gente precisa para trazer do ímpeto para a razão, né? Para aí sim fazer toda essa ponderação com a estrutura da inteligência que nós temos, para entrarmos na inteligência emocional, que é a capacidade de exprimir emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com a própria emoção. Nada diferente disso, né? Além de saber regulá-la em si mesmo. Então, vimos aí o que é inteligência, né? Que é o conjunto de conhecer, compreender, raciocinar, pensar, interpretar. E vimos aqui o que é inteligência emocional, que é exprimir a emoção, jamais conter a emoção. A emoção não pode ser contida, ela vai explodir, ela vai sair, porque ela pulsa, ela vai sair em alguma situação, em algum momento, de alguma forma imprevisível. Então, nós precisamos expressar a emoção, mas controlá-la. Se eu tenho raiva, eu preciso dizer que fui incomodado com alguma coisa, mas elegantemente, amorosamente, né? Harmoniosamente, educadamente. Não somos dispensados disso. E isso é inteligência emocional. É expressar as nossas emoções com a qualidade daquele que vai ouvir. E quando o Bruninho traz aí a proposta do campo de experiências, para que a gente relembre o que dissemos ontem, a inteligência emocional ela não é adquirida, construída com a leitura. Não adianta, né? A inteligência emocional ela só é construída com a prática, e a prática é a vida, e a vida acontece no que chamamos de campo de experiência. É lá onde a gente encontra os amigos, os inimigos, as pessoas irritantes. Alguém me disse um dia, Robson, eu não caminho mais com aquele sujeito, ele mora no apartamento acima do meu. Eu gostava de caminhar com ele, mas ele é uma pessoa negativa, nada presta, e ele me irrita. Aí eu perguntei, jogou o telefone dele fora? Ela disse, não, eu não joguei. Pois é. Então ligue para ele e diga a ele que você quer caminhar com ele pelo menos uma vez por semana por uma hora, porque ele lhe irrita. E você está escolhendo ele porque ele é bom nisso, ele é bom em irritar. Então é nesse campo de experiência que eu preciso viver para exercitar o controle das minhas emoções. Se eu não tiver um companheiro irritante, né, eu não vou me tornar tolerante. Quando a gente pede a Deus paciência e tolerância, ele traz a varinha de condão? Não, ele nos dá a oportunidade de exercitarmos, né? Quando a gente pede a capacidade de perdoar, ele nos transforma? Não, isso é papel nosso. É papel nosso nos desenvolvermos, porque o nosso código genético ele é aberto e atualizável. E nós nos atualizamos no campo de experiências, no campo de provas, que é a própria vida. É isso, Bruninho? Perfeito, perfeito, perfeito. Você me lembrou de uma cliente minha, que ela falava muito essa questão de que ela pedia muitas coisas a Deus. Eu perguntei, você acha que se você pedir alguma coisa a Deus, ele vai te dar o diploma ou ele vai te dar a faculdade? Pois é, Né? né? Ele vai te dar a faculdade, não é, gente? Faz sentido para vocês, gente? O que é que vocês estão achando disso tudo aí? Que revisão maravilhosa. Antes de falar um pouco sobre corpo, já vou começar a falar sobre o corpo, só que começando por aqui, porque você me lembrou uma coisa interessante, Robson. Você falou que o cliente, logo depois que a emoção vem, que eu lembro de você. Tipo, primeiro a parte instintiva já responde rápido, depois que ele vem para a parte mais racional, né? É normal com todo mundo isso, não é, gente? Sabe por quê? Porque a gente está preparado para agir assim. Sabe por quê? Porque é assim que a gente sobrevive. Imagine você estar andando no meio do mato, caminhando, fazendo sua caminhada matinal. De repente você escuta um barulhinho atrás de uma moita. Você vai fazer o quê? Meu amigo, comece a andar mais rápido, por favor. Comece a correr. Depois você descobre se foi só um vento, se foi uma pessoa sem querer fazer mal nenhum. Mas você não sabe o que pode ter sido aquilo. Então a proteção
natural da gente é justamente reagir logo para depois pensar. Então, por quê? Vou te mostrar por quê. Vou dar um exemplo da visão, tá? Mas isso se expande mais, mas para ser didático, o exemplo da visão. Vê se você consegue ver meu desenho. Aqui é o narizinho, aqui é o olho, tá? A gente recebe um estímulo visual, tá vendo? Esse estímulo visual, ele se processa aqui atrás da cabeça. Aqui atrás que a gente processa a imagem, tá, gente? Esse olho aqui manda para o lado direito e manda para o lado esquerdo. Esse olho aqui também manda para os dois lados. E aí eles misturam tudo lá, essa imagem vem invertida, eles desinvertem, bota cores, faz uma mágica aí, e a gente vê esse filme que é a vida. É muito complexo, tem muitas informações, muitos pixels. É como se fosse um celular bom que tem uma máquina fotográfica boa, diferente daquele celular antigo que tem tudo quadriculadozinho, sem qualidade, com muito ruído. Faz sentido? Então, aqui é Full HD, meu amigo, é 4K. A imagem que a gente recebe aqui atrás, tá vendo? Mas para isso ela precisa de um processamento, né? E ela tem uma distância também mais longa para chegar. Só que aqui no meio tem outro sistema que ele meio que pega uma perna desse nervo que vai para cá. Ele pega uma perninha do nervo. Só que essa perninha não é Full HD, não. É daquela televisão de tubo antiga, preta e branca, chiando. Ela só pega o vulto. Ela só pega a turbulência mesmo, só para poder ter uma noção. Opa, tem um vulto ali. Esse vulto que eu percebo, essa impressão sobre o que tem, me faz disparar energia no corpo, me faz fazer o corpo se proteger e gerar uma sensação, já que a gente está movendo para gerar uma ação, né? Gera uma sensação no corpo para estimular uma ação. Ou seja, repetindo, nossa visão é processada aqui atrás, mas tem um ladrãozinho aqui que pega uma informação bem turva para poder agir. Se essa informação turva foi identificada como algo bom, não vai acontecer nada. Se for identificado como algo perigoso, vai ativar o sistema de alarme do corpo antes de você saber o que você está vendo. Então, gente, isso é fisiológico. Quando o Robson fala para você contar até 10, dá tempo de você processar a situação, tanto a imagem quanto a audição, quanto a situação que você está passando. Dá tempo de você sair desse alarme, dar uma calma para esse alarme se acalmar, e aí você volta a agir com mais razão para tomar a sua ação que você precisa tomar. Faz sentido isso, Robson? É mais ou Faz menos isso mesmo? todo sentido, né, Bruninho? E o que Bruno traz é a fisiologia das emoções, né? Então, assim, aquilo que é externo é captado pelos nossos cinco sentidos, é o nosso aparato sensorial, sensório, né? Então, chega. E tem um detalhe: quando não queremos ver, nós fechamos os olhos. Quando não queremos sentir o aroma, o cheiro, o olfato, a gente para um pouco de respirar. Quando a gente não quer provar nada, sentir o sabor, a gente não deglute, né? Mas a audição é passiva. É por isso que a gente diz, uma palavra dita não tem jeito. Porque tudo que o cérebro receber, instantaneamente ele processa e responde ao que chegou nele por esse aparato sensório, por nossos canais captadores da realidade externa, né? Ele responde. O primeiro a receber informação externa é o tálamo, por qualquer via, né? Um sabor amargo, azedo, onde vai despertar o nojo para que a gente rejeite aquele alimento e não corra o risco de morrer comendo alguma coisa estragada, ou aquilo que nos chega pelos olhos ou pelos ouvidos. Então, o tálamo, ele é o centro processador, ele recebe e vai lá no fundo muito rapidamente e diz, já passei por essa experiência, consta algum registro aí de uma situação semelhante, eu já sei o que fazer, não, então é ameaçadora. E dispara toda a estrutura física do cérebro envolvida no processamento de hormônios, né? Adrenalina, norepinefrina, cortisol, para que a gente possa ou lutar com a situação ou fugir. Lutar não é lutar, né? Lutar é racionalmente
estabelecer as estratégias de enfrentamento, porque de problema a gente não pode fugir, né? Quando a gente foge de uma situação, de um problema, o problema simplesmente cresce, ganha força e vem para cima da gente. Então, a gente precisa, de alguma forma, enfrentar. Então, essa é a resposta fisiológica que o Bruno maravilhosamente traz e que é instantânea. A gente pensa que o cérebro ele faz 10 coisas, 1000 coisas ao mesmo tempo. Não, ele é muito rápido, mas ele só faz uma coisa de cada vez, mas é muito, muito, muito rápido que nos dá essa impressão. Então, essa resposta fisiológica que provoca as emoções, o tálamo recebe, analisa e diz: é ameaça ou é oportunidade, né? Tá tudo tranquilo aqui embaixo, ou simplesmente se prepare para um enfrentamento ou para a fuga. É ele quem toma uma decisão rápida e manda para a estrutura cerebral adequada, para que produza-se a resposta fisiológica hormonal correspondente à análise que o tálamo primeiramente fez. E hormônios, ou tóxicos, né? Adrenalina, epinefrina, norepinefrina, noradrenalina, que é a mesma coisa, cortisol, para dar força muscular, para dar taquicardia, para o sangue correr mais rápido, para oxigenar mais rapidamente o cérebro, para a gente enfrentar a situação ou fugir. Ou tá tudo bem aqui embaixo, dopamina, serotonina, melatonina, né? Os INAs, que são os ditos hormônios da vida. Então, observe que isso é muito rápido, mas não é a realidade que faz com que toxinas ou hormônios, né? Hormônios tóxicos ou hormônios da vida, sejam liberados na nossa corrente sanguínea. É a nossa interpretação. E aí nos convoca a refletir sobre os conceitos, outros conceitos, autoconsciência, autoconhecimento, né? O que é empatia, e por aí vai. É isso, Bruninho? Perfeito, maravilhoso. O que o Robson falou aí sobre esses hormônios, cheio de nome complexo, uau! Simplesmente ele está dizendo o seguinte, né? Ou a gente vai se preparar para curtir o momento tranquilo, ou a gente vai se preparar para enfrentar um momento complexo, seja atacando para resolvê-lo, ou seja fugindo para evitar uma dor. Em alguns casos, alguns tilts no sistema nervoso podem causar um congelamento, né? Mas isso não é o caso da gente aprofundar aqui, né? Então, basicamente, no nosso corpo, nós sentimos sensações, não é? Por exemplo, passa um cachorro, o que a gente sente? O coração bate mais rápido, como o Robson já falou, prepara a gente para agir, tá? A gente tem que ter essa defesa, isso nos ajuda a sobreviver. Porém, na vida, nós achamos que temos leões a enfrentar todo dia, a começar pelas palavras que nós falamos para nós mesmos. Começou mais um dia de luta, né? Quando você fala para você que você vai ter um dia de luta e batalha e você vai matar um leão todos os dias, você está programando o seu cérebro para encher o seu corpo desses hormônios tóxicos que vão acabar te deixando pronto para matar leões. Porém, será que é a melhor escolha? O que você acha, Robson, meu amigo? É a melhor escolha? Já que eu tenho medo de perder coisas, já que eu tenho medo de não atingir meus objetivos, já que no meu dia a dia eu tenho metas a cumprir, será que é melhor para mim eu falar que eu vou matar um leão por dia? Ou será que é melhor eu agir de outra maneira? O que eu posso fazer, Robson, Pois é na aí que prática? entra o controle das emoções através da inteligência emocional, que nos dá qualidade de vida e que nos leva à sensação de bem-estar, né? Porque com a inteligência emocional, que é o discernimento, é o uso inteligente da inteligência que nós temos, através do autoconhecimento, como é que eu respondo às situações que me acontecem? O que é que as situações de fora provocam em mim, aonde sinto o que sinto com os estímulos externos, né? Então, uma perguntinha que a gente deve incorporar no nosso cotidiano é como estou me sentindo agora? Eu sugiro que anotem. Se perguntem, Robson, eu estou trabalhando. A pergunta não é para você, não é para sua consciência, é para o cérebro, porque o cérebro ele não deixa nenhuma pergunta sem resposta. Ele responde tudo, né? Então, assim, coloca essa pergunta e deixa para o cérebro e continua trabalhando ou fazendo aquilo que estiver fazendo.
como estou me sentindo agora. E deixa que o cérebro vai fazer a operação de reconhecimento. É uma das técnicas de conhecer as próprias emoções através do próprio, de conhecer o próprio sentimento. E tem outras partes que vão desenvolver a autoconsciência, que é uma consciência de si mesmo, né? Visitar os nossos desejos, visitar as questões inconscientes, mas não é assunto para agora. A Carol, ela pergunta assim, podemos dizer que esse desequilíbrio entre hormônios e toxinas vem provocando esse número crescente de síndrome do pânico? Síndrome do pânico é uma patologia que requer um comentário dissociado, né, da inteligência emocional, porque envolve outros fatores, não é uma simples distorção cognitiva, muito embora envolva, né? E uma técnica muito rápida para ajudar alguém a sair da síndrome do pânico, ou ajudar-se a si mesmo a sair do pânico muito rapidamente, é voltar para o aqui e agora. De que forma? Olhar em volta e se perguntar que cor é aquela parede, sentir, tocar, ver a textura da parede, se tiver uma obra de arte, ver as cores, as nuances, as imagens, não é? É desviar os pensamentos de um pensamento distorcido por uma interpretação distorcida, mas que tem componentes históricos no sujeito, não é muito simples. Então, síndrome do pânico é uma outra coisa. Envolve até, por isso o termo síndrome, medo do medo, medo de ter medo, né? E muitas vezes a gente fica com medo de sentir novamente aquilo que eu senti um dia, e o cérebro, ele vai provocar aqueles sintomas que a gente tem medo. Nós atraímos o objeto do nosso medo, né? O que nos preocupa também é esse medo dessa pandemia, porque produz sintomas, é o falso positivo, né? Então, são reações sintomáticas por força do que pensamos, da mesma forma que é a gravidez imaginária, a gravidez emocional, né? Então, assim, todos os sintomas acontecem, mas não existe o feto, né? Porque o nosso cérebro, ele produz respostas àquilo que pensamos. Então, isso que Bruno nos traz nos remete ao autoconhecimento, para o desenvolvimento da autoconsciência, e tudo isso é um conjunto. A gente está dissecando cirurgicamente aqui para fins didáticos, para facilitar a compreensão, mas é um complexo, né? Inteligência emocional, autoconhecimento, autopercepção, autodesenvolvimento, porque tudo na vida da gente é auto. A gente só vai estar amadurecido quando a gente parar de culpar o outro e buscar responsabilidade no outro. Foi o outro que me irritou. Não. Ele está fazendo muito bem o papel dele. Palmas para ele. Ele é um bom irritador, né? Porque está me proporcionando me conhecer. Não é isso, Bruno? Inclusive, a demanda por essas questões, perguntaram sobre a pandemia, né? Tem aumentado porque tem muita gente passando por dificuldades financeiras e tem muita gente indo para a casa dos pais, voltando para a casa dos pais nesse período. E esse fato de você voltar para a casa dos pais e chegar lá e começar a se incomodar com as atitudes do pai ou da mãe, começar a julgar os comportamentos do casal, dos pais no caso, começar a achar que o pai deveria fazer isso, a mãe deveria fazer aquilo, começar a sentir aquilo. Esse alimento que você fica se dando, né, de pensamentos, acaba gerando sensações que muitas vezes você não deseja, né? E é muito complexo falar desse tema, talvez a gente possa abrir um tema até específico para isso, Robson, né? Como lidar com a situação dessa. Mas, enfim, lembrando da palestra aqui, foi a palestra, né? Ontem, lembrando do nosso encontro de ontem, teve uma técnica que eu passei, uma técnica muito rápida, não sei se vocês lembram. Quem já sabe vai pegar a revisão e quem não sabe vai pegar pela primeira vez, né? Que é uma técnica muito rápida. Além dessa técnica que o Robson falou, de contar até 10, ou também, não serve só para síndrome do pânico, essa de botar a mão na parede, sentir o chão, de olhar as cores, mexer o pescoço. Isso qualquer pessoa pode fazer, tá? Que isso já ajuda a regular o seu sistema nervoso. Quando você move o pescoço, você começa a dizer para o seu cérebro, opa, eu consigo me orientar. Eu consigo tomar conta. Ali tem uma janela, ali tem uma porta. Isso já te dá segurança para o seu sistema.
tá? Qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Faça isso. É experimentar a percepção do que está na realidade aqui, para sair um pouco do excesso de imaginação que pode estar causando o problema, tá? A técnica de ontem foi a técnica do eject, ou a técnica do drone, ou a técnica da câmera de segurança, né? O Ricardo falou que vai levar o drone dele para tudo quanto é lugar agora. Ele falou da outra vez. Digamos que você está diante de outra pessoa ou diante de várias pessoas e você está sentindo uma emoção que está obscurecendo a sua razão, ok? Ou seja, você não está conseguindo pensar direito, só quer agir de alguma maneira ou destrutiva ou triste demais, enfim. Uma emoção que você não queira sentir daquela intensidade toda. Você sabe que aquilo não é tão próximo da realidade. A técnica é: imagine que você é uma câmera de segurança, ou que você está flutuando acima do seu corpo, olhando para baixo. Imagine que você é um drone olhando para baixo. Né? Aperta o botão do eject, vai para cima e olha de fora a situação. Você vai ver você, vai ver as outras pessoas, ou a outra pessoa. Você vai só ver. Você já vai perceber nesse momento que a sua emoção já dissociou também. Aí você depois vai ter que voltar, encaixa de novo. Quando você voltar, é como se você tivesse ligado à sua razão. Você tem aquela emoção no seu corpo e você tem a sua razão junto. Aí você vai começar a perceber tudo diferente. Você não vai ser mais afetado e não vai ficar apenas reagindo. Você vai poder olhar de uma maneira antifrágil, a palavra seria essa, a situação com razão e poder chamar a pessoa, vamos lá, vamos traçar uma solução juntos? Entendeu? Porque uma pessoa com emoção exagerada não consegue falar, vamos traçar uma solução juntos. Não consegue. Pelo contrário, vai proferir palavras para magoar o outro. Vai começar a xingar a pessoa que ama. Vai começar a querer acabar o problema, só que na verdade pode estar querendo acabar com o relacionamento, que não é o problema o relacionamento. Faz sentido isso, Robson? Essa questão de que nessas discussões a pessoa às vezes briga achando que está acabando com o problema, porque a raiva serve para acabar com nossos problemas. E a raiva é muito importante, já entrando nesse assunto das emoções. A raiva serve para te dar energia para você ir lá destruir um problema. Olha que maravilha! Imagina se os homens das cavernas fossem atacados por um animal e ficassem, não tenho raiva não. Aí o animal come você. Então, temos que lembrar que temos essa característica animal dentro de nós e podemos sim destruir literalmente alguém que nos ataque. Né? Se um cachorro estiver mordendo o meu filho, eu vou matar o cachorro, eu vou me defender o máximo que eu puder, porque eu sou um ser humano que eu tenho raiva dentro de mim. Porém, se na hora eu conseguir pensar mais racionalmente, aquela raiva vai me dar energia, mas chegar na hora eu vou poder bater no cachorro para afugentar ele sem precisar danificar a vida do cachorro também, que é um ser humano, é ótimo. O cachorro é um ser humano também, né? Devemos respeitar também os animais, tá? Então, assim, porém naquela hora às vezes a gente fica cego para a razão. E é isso que dá a velocidade de agir, como eu te disse. A velocidade de agir é por causa desse atalho, né? Esse atalho que ativa essas emoções é o que dá essa capacidade de você agir rápido. Porém, no mundo atual que nós vivemos, nós temos mais proteções, temos menos perigos, nós temos mais capacidade de sentir segurança, teoricamente, para poder agir de maneira mais racional. E é isso que vem todo esse repeteco que a gente está falando aqui sobre inteligência emocional, que é ter clareza sobre a situação para poder agir. Resumindo, inteligência emocional é ter clareza para poder agir. Hein, Robson? É exatamente isso. E essa técnica que Bruno traz, e pode ser qualquer outra, cada um pode fazer as suas adaptações, aquilo que fizer sentido para si, né? Porque a melhor resposta é aquela que está dentro de nós. Agora, o princípio básico do que Bruninho traz, o cérebro não diferencia realidade de imaginação. Então, no momento em que eu estou fisicamente, emocionalmente presente no contexto ameaçador ou conflituoso, eu não preciso dar as costas para o outro, né, desrespeitosamente, deixá-lo lá e ir embora. Não, eu posso fazer isso imaginariamente, me dissociar daquele aqui agora, ir para o drone ou flutuar, né? E simplesmente voltar. O que foi que eu fiz? Me desconectei, né? Saí daquele instante. Foi o tempo suficiente
para trazer o afeto do cérebro instintivo reptiliano que ainda temos. Lá na frente, a evolução humana vai tornar desnecessário, ele não estará presente na estrutura, né? Mas e levar para o neocórtex, que é o cérebro novo, que é o racional, aonde a gente vai para o certo e para o errado, né? E trago aqui a pergunta, uma colocação da Débora, quando ela diz: melhor pensar e pulsar no intuito de hoje eu vou tomar decisões sábias. Perfeito, Débora. Então, assim, se faz sentido para você, adote. E quando você diz isso, o seu cérebro está recebendo como um comando mesmo. É isso que ela quer de mim. E ele é o seu melhor amigo e ele vai proporcionar isso mesmo, porque ele responde aos nossos desejos, aos nossos pensamentos. Se a gente não desejar alguma coisa, se a gente não pensar alguma coisa, ele vai ficar por conta dele, né? E como ele tende a nos deixar a economizar as nossas energias, ele vai nos levar para o que chamamos de homeostase, equilíbrio, repouso, nada a fazer para que a gente assegure, desculpe, a sobrevivência. E tem uma outra questão aqui muito interessante do Altair, que ele diz: fale um pouco das drogas sintéticas e suas interferências no sistema de recompensa. Observe uma coisa. Eu sei as drogas sintéticas que você se refere, mas me oportuniza dizer assim: é muito comum a gente ouvir, né, para ficar bem legal mesmo, que é inteligência emocional. Quando bebe, vira uma fera. Quando bebe, fica agressivo, fica violento. E, na verdade, não é assim que acontece, né? Naquela garrafinha ou naquela latinha, não está agressão, agressividade e violência, né? O que acontece é que o álcool, ele atua sobre o córtex cerebral e a gente vai, na medida em que ingerimos, esse nível de teor alcoólico vai interferindo na nossa consciência, que é exatamente onde está a razão, o certo e o errado, o entre escolhas, o escolher adequadamente. Então, como nós estamos anestesiados, ou o ego, o porteiro da consciência, né? É aquele porteiro entre o consciente e o inconsciente, deixa passar, não deixa passar, né? Pode, não pode, está certo, está errado, deve, não deve. Ele fica também embriagado, vamos dizer assim, e deixa passar a nossa essência. Então, quando bebemos, somos agressivos, autoconhecimento, oportunidade de se conhecer, nós temos um conteúdo agressivo que precisa ser trabalhado em mim. Não é a bebida que traz, né? E com relação às drogas sintéticas, elas proporcionam aquilo que nós chamamos de falso prazer, né? E a indústria química, ela é perfeita. Ela apenas em alguns pontos na produção dessas substâncias, vamos falar aqui das ilícitas, porque também tem as sintéticas lícitas, elas conhecem a fisiologia, o mecanismo, né, hormonal, o mecanismo das sinapses, das conexões neurais, e faz sinteticamente substâncias do prazer, né? Que nos tiram da realidade, que nos dissociam, que produzem fantasias, que nos anestesiam, né? Que faz com que a gente imagine coisas que produzem sensação, já que o cérebro não diferencia sensação de prazer, mas a gente sabe que são vias que produzem o falso prazer. E não nos importa julgar ou condenar quem faz uso de drogas sintéticas, né? Não é isso. É acolhermos a situação e, num processo adequado, amoroso, compreensivo, respeitoso e acolhedor, buscarmos ajudar o sujeito a se perguntar por que uso, né? Não nos importa se usa ou se não usa. Quando usa, o que nos importa é ajudar o sujeito a saber por que ele está fazendo aquele uso. É uma estratégia de defesa, né? É uma estratégia de representação, onde ele está fugindo de uma dor qualquer ou querendo entrar em contato com alguém que ele, na verdade, não se julga ser. Então, são as razões que nos importam, né? Mas elas realmente alteram a fisiologia cerebral, o mecanismo, né? De captação, recaptação, de absorção dos hormônios e nos dá a falsa sensação de prazer,
e essa sensação de prazer ela é percebida por essa estrutura física também cerebral, que é o chamado sistema de recompensa. É por isso que outra técnica, né, do controle das nossas emoções passa por estarmos bem. E para estarmos bem, a gente precisa se conhecer. E o que nos ajuda também, porque o autoconhecimento não é só isso não, viu, gente? É muita coisa. Mas o que nos ajuda também a nos conhecer, naquilo pelo menos que está ligado à inteligência emocional, é usar uma matrizinha muito comum, né? O que é que eu faço e gosto de fazer, o que é que eu faço e não gosto de fazer, o que é que eu gosto de fazer e não faço, o que é que eu não gosto de fazer e não faço, né? Então, nós precisamos visitar. Isso não é uma coisa que a gente, vou preencher essa matriz e coloca na lista de tarefas a fazer. Não. Deixa ela aberta a cada momento do nosso dia, a cada dia da nossa semana, a cada semana da nossa quinzena, ela está aberta, a gente vai visitando ela e preenchendo alguma coisa e às vezes até reclassificando. Por quê? A inteligência emocional requer uma condição de bem-estar, né? E para eu permanecer numa condição de bem-estar, eu preciso fazer o que gosto, né? Muitas vezes nós somos impedidos disso. Quando o Bruno traz a situação que assim que hoje nós temos uma sensação de segurança, nós enquanto primitivos no mundo primitivos nós tínhamos um conjunto característico de ameaça. A ameaça praticamente era única, né? Ou o tempo, as condições temporais, né? Climáticas, vamos dizer assim, que eram ameaçadoras, porque eu não tinha abrigo, ou os animais, né? Que eram predadores de mim, né? Que eu precisava muitas vezes fugir se ele fosse mais forte do que eu, ou enfrentar se eu fosse mais forte do que ele. Hoje o mundo, principalmente o ocidental, ele oferece outras ameaças, né? O tempo é uma ameaça, o emprego é uma ameaça, o dinheiro é uma ameaça, a relação social é uma ameaça, né? A pandemia é uma ameaça, então as ameaças são diferentes. E muitas vezes a gente foge dessas ameaças, dessas circunstâncias que interpretamos ameaçadoras, quando poderíamos, se estivessem em bem-estar, interpretá-las como oportunidade de aperfeiçoamento humano, né? Nós buscamos a fuga pelas drogas sintéticas, muitas vezes, né? Lícitas ou ilícitas, o álcool é uma delas, nada contra, não estou aqui criticando, pelo contrário, nós precisamos compreender porque algumas pessoas fazem uso disso e ajudá-las a refletir, né? O porquê, porque a questão é interna, a questão é interior, né? E outras drogas também, outras drogas químicas que são legais, lícitas, mas também que nos tira a oportunidade de estarmos em contato com a gente mesmo. Inteligência emocional. Vamos pegar as 5 básicas: alegria, tristeza, raiva, nojo, e tem uma outra aí, mas são 5. Então, assim, porque a gente luta contra o tempo. Nós precisamos da tristeza. E muitas vezes nós somos criados para alegria e não somos criados para felicidade. Para felicidade, nós precisamos passar por aquilo que não é muito bom aparentemente, mas é bom, né? Nós precisamos passar pela tristeza. E muitas vezes, enquanto pais, quando a gente vê um filho triste, a gente tira, né, da tristeza e diz: não, vamos no shopping, hoje não pode mais, né? Mas vamos comprar um brinquedo que você gosta, eu vou fazer a comidinha que você gosta, e tira aquele sujeitinho do contato com ele mesmo, que é uma propriedade da tristeza, né? Eu preciso voltar para mim, eu preciso me introspectar muitas vezes, né? Mas nós somos criados para alegria. Tiramos o sujeito da tristeza. Eu vinha no carro com éramos 5 no carro e uma pessoa, porque a emoção, ela quer sair, ela vai fazer tudo para sair, disse assim: eu estou doido para chegar em casa. Mas por que essa pressa? Já estamos indo, porque eu quero chorar. As pessoas disseram: então vamos para tal lugar. Não, vamos para o Brasil. Não, vamos para o restaurante. Percebe? Eu disse assim: chore. Você está entre amigos. Nós vamos acolher a sua dor, a sua tristeza. Chore. Aqui é o lugar. É com essas pessoas que você pode se expressar e deixe essa dor sair, né? Então, Marco Robson, como é que pode? Não, de jeito nenhum. Nós precisamos expressar as nossas emoções e as drogas sintéticas, Altair,
elas nos tiram disso. Inclusive as lícitas também, quando com a proposta de estabilizar o nosso humor, muitas vezes nos tiram. Eu costumo tirar a depressão do conjunto de patologias, né? Porque a depressão é outro tema e que tem características próprias e que não é uma questão meramente patológica, né? É uma introspecção numa dificuldade de lidar com a sua essência. É uma outra coisa. E muitas vezes a gente medicaliza essas situações sem ajuda psicoterapêutica para que o sujeito se encontre consigo mesmo. É isso, Bruninho? Pegando essa linha aí, né? Falando um pouco de droga, e um pouco de alegria, e um pouco de tristeza. É muito comum uma pessoa que busca um psicoativo ou outro tipo de coisa para se distrair, que não seja uma droga, mas que seja uma distração, até um videogame, um vício em outros tipos de ações. Até às vezes a pessoa que corre muito, corre maratona todo dia, às vezes essa pessoa também está querendo buscar sensações específicas que acabam por afastar ela de outras sensações indesejadas por ela, né? Então, essa busca pelo bem-estar, né? Porque a gente acha que a pessoa está na droga, está lá passando mal e está se sentindo mal. Mas não, ela está, de certa maneira, evitando algo que para ela parece ser pior. Então, pessoas também que buscam cometer, no caso, o suicídio, muitas vezes essa pessoa também está querendo afastar uma dor. Ela quer matar a dor, ela não quer matar a si mesma. Mas isso também é outro tópico que a gente pode abrir até mais tempo aqui, não é, Robson? E falando todas essas formas que a gente tem de fugir das sensações, né? De não encarar situações, de não acreditar nas situações, porque, meu Deus, eu não esperava que isso acontecesse com tal pessoa, eu não esperava que tal pessoa fosse assim, eu sou vítima disso, eu acho que meu pai não deveria ter me batido, eu acho que minha mãe deveria ser mais assim com meu pai, eu acho que esses pensamentos que ficam gerando sensações ruins, normalmente geram estímulos para a gente acabar fugindo de um enfrentamento para encarar realmente, superar, para ir para o outro lado, né? Porque a gente vê um muro, a gente não sabe o que tem do outro lado, mas se você experimentar ir para esse outro lado do muro, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, né? É sair das nossas cavernas seguras, né? Então, trazendo essa questão da tristeza, né? Eu pergunto para você aí que está assistindo, né? Você sente tristeza normalmente? Né? É comum, nunca mais você sentiu tristeza, tem 10 anos que você não sente tristeza, ou todo dia você chora todo dia. Como é para você? Né? Você sente ou você evita sentir a tristeza, né? Responde aí. Outra coisa, você costuma ouvir quando você sente tristeza que a pessoa fale, bola para frente, levanta a cabeça, isso é coisa de sua cabeça, né? Vamos lá, alto astral. Aí a pessoa puxa a pessoa, leva para festa, a pessoa triste com a cara para baixo, né? E você força a pessoa para ir na festa, né? Acontece isso, gente. É normal, vocês veem isso acontecer na vida, né? De certa maneira, existe uma intenção positiva por trás da pessoa, né? Isso não chega a ser tanto empatia, que daqui a pouco eu te falo um pouco, né, se der tempo, né, Robson? Porque quando a pessoa vê o outro sofrendo, ela pensa assim, poxa, eu no lugar dele fugiria do sofrimento. Então eu vou tirar ele do sofrimento. Entende? A ação da pessoa é, entre aspas, positiva, porque ela quer fazer com o outro o que ela gostaria que fizesse com ela. Sendo que, qual que é o ideal? Né? É vestir a pele do outro, é saber a vida do outro e entender que a tristeza é algo que pode ser vivido, né? Existem 3 tipos de lágrima, eu já falei em algum momento aqui. A lágrima que lubrifica o olho, para não ficar seco. A lágrima da sujeira, quando cai alguma coisa, você limpa. E a lágrima psicogênica, que é a lágrima que vem enquanto temos uma alegria, que às vezes vem uma lágrima, e uma tristeza também, que vem essa lágrima psicogênica, a lágrima emocional. Já foi comprovado, se você medir, né, a quantidade de itens que tem dentro dessa lágrima através do microscópio, você vai ver que existem algumas proteínas diferentes entre esses tipos de lágrimas. A lágrima psicogênica é especial porque ela contém algumas proteínas que têm uma função analgésica. Ou seja, o seu corpo está produzindo analgésico. Então, se você interrompe esse processo lindo e maravilhoso de seu corpo de produzir o seu próprio remédio, você acaba desestruturando
comentada homeostase, essa busca pelo equilíbrio, porque o seu corpo sabe o que está fazendo. Se a emoção existe, ela está aí para algum momento, para alguma coisa, né? E se a nossa consciência também existe, olhar essa emoção com consciência, juntando com a razão que nós também temos, funcionamos esse time maravilhoso de emoção, razão, consciência, tudo junto, para a gente poder viver uma vida mais serena, mais tranquila, mais adulta, sem medo de viver uma emoção, com tranquilidade, tá? Então, existe a necessidade de você falar para você que a tristeza vai passar. Se ela vier, se você deixar ela vir, ela vai embora. É igual uma onda. Vem uma onda, ela vai embora. Se você segurar a onda, você vai ficar a vida inteira segurando aquela onda, sem conseguir ir. Só que, para você ser capaz, ter recursos internos, para aceitar essa onda, aí é que está a chave, né? Muitas vezes você não está preparado para aceitar essa onda, né? E aí o que o Robson fala de acolher a pessoa com afeto, com amor, com compaixão, com compreensão, sem precisar ficar falando para a pessoa, bora, passa essa onda, também sem forçar a pessoa a entrar numa tristeza. É importante que ela, dentro dela, desenvolva ou acorde o que está dormindo em relação a recursos que ela mesma tem, o que ela pode desenvolver. Esses recursos faz ela aumentar a capacidade dela de receber a tristeza e chorar. É um choro até, gente, prazeroso. Quem nunca teve um choro prazeroso? Quando você se sente seguro, se sente protegido para chorar, né? Se sente abraçado, se sente num lugar seguro para você realmente poder deixar essa onda vir, para poder ela transformar, reorganizar a sua vida e passar. Gente, na vida nós perdemos coisas, nós fechamos histórias. E se você não fechar essas histórias, você vai deixar uma vida bagunçada daqui para frente. A tristeza vem para dizer que você perdeu, que mudou. Se você não aceitar a tristeza, é como se você não aceitasse o final daquela história. Então, quando você aceita aquela emoção, você diz para o seu cérebro, pronto, aquilo já acabou, a partir de agora é uma nova vida. É uma limpeza, é uma clareza, é um alívio. Tá, gente? Fez sentido para você essa questão da tristeza? Fez sentido? O que você tem para complementar aí, meu amigo Robson, antes da gente começar os finalmente? É, as lágrimas, elas são respostas fisiológicas a uma emoção, e a emoção é uma resposta emocional a uma interpretação das situações pelas quais nós passamos, externamente ou internamente, né? Nós temos conteúdos privados que nos levam a produzir uma emoção de alegria ou de tristeza, e somente nós sabemos disso. Não é só os estímulos externos que provocam respostas emocionais em nós. Os estímulos internos, os nossos conteúdos, a nossa história, do nosso inconsciente. Muitas vezes a gente está entristecido, introspectivo, e um amigo que nos conhece e que é sensível, empático, olha só, percebe que tem alguma coisa, ó, você não tá, você me parece que você não está muito bem, né? O que é que você está sentindo? Está triste, mas a resposta que vem é não sei. Muitas vezes é isso, né? Então são questões da história do sujeito. Nós temos o mundo público, nós temos o mundo privado, né? Então esse mundo privado também provoca estímulos que oferecem respostas emocionais de alguma forma. O Dimas Castellucci, ele diz aqui, inteligência emocional deixa de ser aplicada adequadamente quando estamos ansiosos. A ansiedade é uma resposta inadequada à situação que nos acontece, né? A ansiedade nos leva muito rapidamente a uma teoria do luto antecipado. Nós ainda não vivemos o problema, a gente nem sabe se vai viver esse problema, se esse problema será problema, né? Mas a gente antecipa essas coisas por um conjunto que precisa ser analisado, que leva a um processo ansiolítico. E a ansiedade, por que ela nos tira da inteligência emocional, do entre escolhas, do escolher adequadamente que resposta eu adoto para essa situação pela qual eu estou passando? A ansiedade, ela vai produzir as toxinas, né? Ela vai produzir cortisol, ela vai produzir adrenalina para nos deixar no que chamamos de estado de alerta. E o estado de alerta, ele provoca
respostas fisiológicas diferentes do estado de tranquilidade, de serenidade. A primeira delas, que muitas vezes a gente não percebe, quando a gente está ansioso, a gente perde o foco, não perde, mas o foco que está diante da gente, ele deixa de ser prioritário e o sistema passa a ampliar o foco para a periferia. Para quê? Para a gente conseguir encontrar facilitadamente alternativas de fuga se a melhor resposta for essa. Então, a ansiedade provoca todo um conjunto fisiológico de resposta que nos tira da serenidade, do bem-estar necessário a exercer o entre escolhas adequadamente à situação que me apresenta. Então, mas a pergunta é: quais as razões que estão nos levando a estar permanentemente num estado de alerta que é a ansiedade? Isso é que nos importa, né? E quando o Bruno traz assim a proposta da empatia, acho que nós temos alguns minutos aí, né, Bruno? E existem muitas teorias, cada um tem os seus conceitos de empatia, respeito todos, mas penso que, pelo menos para mim, o mais adequado é que essa coisa de é fazer pelo outro o que o outro gostaria que se fizesse por ele. Pô, convenhamos, impossível, né? A gente não sabe muitas vezes nem o que é o melhor para nós, como é que eu vou saber o que é que pode ser o melhor para o outro? Então, empatia é fazer pelo outro o que eu gostaria de fazer por mim. Impossível, né? Porque a gente não sabe se o outro, se aquilo que eu quero fazer por mim, se o outro vai receber muito bem, né? Não tem como, a gente já não se conhece, não tem como a gente conhecer o outro. Empatia, para mim, é assim, vou trazer empatia com dois outros componentes, né, das relações sociais. A simpatia, a antipatia e a empatia. Simpatia é simplesmente dizer o que o outro gostaria de ouvir. E o mundo está cheio de simpático, né? Todo mundo não, né? Mas pelo menos alguns gostam de dizer o que o outro vai ouvir, não importa se é ajuda ou se não é ajuda, mas eu vou ficar bem com ele e ele vai ficar bem comigo, porque eu vou dizer o que ele gosta de ouvir. O antipático é aquele que conflita, né? Que contraria aquilo que o outro gostaria de ouvir, né? E o empático não é nenhum nem outro, é aquele que deixa o outro se expressar da forma que ele for. Empático é o sujeito que dá espaço para que o outro se expresse, sem ser julgado, sem ser criticado, sem ser condenado, da forma dele. Empático não é aquele que aconselha. Conselho é a pior coisa que a gente pode fazer por alguém. E é por isso que eu tenho as minhas opiniões a respeito de autoajuda. Conselho é aquilo que deu certo para mim, que não necessariamente ou muito provavelmente não vai dar certo para o outro. E eu não sei se o outro tem uma estrutura psicológica para assumir os efeitos e consequências daquilo que eu fiz, né? Então é muito delicado essa coisa do conceito. Então, empatia é dar ao outro o campo de experiência para que ele se apresente diante, já que o mundo julga, já que a sociedade julga, já que a religião julga, já que a moralidade julga, já que a cultura julga, bem-vindo, meu amigo, do jeito que você for, né? Aqui se expresse, seja você, revele para mim sua identidade, será acolhido do jeito que você for, né? Sem ser julgado, nem criticado, nem analisado, nem condenado. Entende? Então, isso aí, na verdade, é empatia que ajuda no bem-estar do outro, consequentemente, na inteligência emocional, no exercício da inteligência emocional do outro e, fundamentalmente, da nossa, né? Porque quando damos espaço empaticamente, nós estamos exercitando o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. É isso, Bruno? Perfeito, gente. Já, as palmas, não vou nem chamar, a galera já bateu palma aí. Pessoal, o que o Robson traz sobre empatia, eu concordo plenamente e é exatamente o meu conceito de empatia, né? Se eu pudesse substituir essa palavra empatia para ficar mais fácil compreender, usaria a palavra respeito, né? Se você tem respeito, é mais fácil. É a base para que a empatia aconteça,
né? Assim como é a base para o amor acontecer. Uma vez que, trazendo o conceito do amor como não julgamento e respeito, nós estamos praticando a empatia quando nós olhamos para o outro, com esse olhar de amor ao próximo. Mas é um amor com respeito, não é um amor de simpatia ou de antipatia, é um amor de respeito, né? Se daqui a pouco eu vou ver se eu consigo responder essa pergunta aí que falaram de por que que a pessoa não, por que que o conselho não é tão bom, né? Muitas vezes tem muita gente que faz nada contra vários tipos de níveis de psicologia, de atendimentos, e que a pessoa vai e sai de lá com muitos conselhos, né? A pessoa vai e diz assim, fulano me disse que eu tenho isso, eu tenho aquilo, que eu deveria agir assim, assim, assim. Mas não muda. Por que não muda, gente? Porque a mudança não é no consciente que muda. A mudança muda no inconsciente. E existe técnica para você acessar isso de outra maneira mais rápida, mais fácil, mais eficaz. Então, a partir do momento que eu julgo você, que eu digo se você está certo ou está errado, digo o que você deveria fazer, eu estou fugindo dessa capacidade empática de escuta, né? A empatia é muito sinônimo da escuta. Vamos praticar, gente, a escutatória no nosso dia a dia? Qual é a nossa capacidade de realmente escutar, evitando proferir palavras para dizer que a pessoa está certa ou está errada, ou emitir elogios ou críticas? Independentemente se é uma crítica negativa ou uma crítica construtiva, evite fazer isso porque você não está sendo empático nesse momento que você vê uma pessoa com emoção até você e que você pode sim dar um apoio. Como dar apoio empático se uma pessoa chegar triste para você, né? Ao invés de dizer levanta a cabeça, ao invés de dizer isso é coisa de sua cabeça, não vai passar, ao invés de dizer isso, simplesmente diga, olha, eu estou aqui para o que você precisar. Se você precisar, eu tenho um ombro para você. Se você precisar que eu faça alguma coisa, eu estou aqui. Isso é a prática de solucionar, né? Às vezes a pessoa precisa não falar muito, às vezes ela precisa de um ombro seguro para chorar. Complemente aí, meu amigo Robson. Não, eu queria pontuar algumas coisas interessantes que estão rolando aqui. Choro mesmo debaixo do chuveiro. É uma questão. Eu vou até ligar o ditado aqui do hoje, porque são pontos muito legais, muito interessantes. Choro mesmo debaixo do chuveiro. Tem uma colocação aqui: mando a tristeza embora. Eu recomendo que não mande. Uma das técnicas de lidar com as nossas emoções é personalizar, não é loucura. Saúde mental, personalizar as nossas emoções. Toda tristeza tem um nome, né? Procure o nome adequado para essa tristeza e diga a ela, seja bem-vinda, né? Eu lhe recebo, me diga o que é que você quer, qual é o seu propósito. Vamos conversar aqui agora. Agora, você tem 30 minutos, ou 60 minutos, ou 2 horas, porque depois eu vou chamar a alegria, entendeu? Então, não é loucura, não. É personalizar mesmo as nossas emoções e dialogar com ela, porque as emoções, elas nos ensinam de alguma forma, né? O luto também é uma questão muito interessante, né? Fica a sugestão, Bruninho, se você quiser trazer esse tema. O machismo que impede o homem chorar. Tem um filme um documentário muito legal sobre isso, e o Altair está certíssimo e adequado e é um tema apropriado para a gente rever isso. A cultura contém as emoções masculinas, né? E aí a gente vê por que alguns comportamentos masculinos, classificados muitas vezes como tóxicos, como violentos e agressivos, está associado a esse machismo lesivo, como o Altair se refere, trazendo a ideia de que o homem não chora. São bem oportunas essas colocações aqui. Estou aí. Não dá para ler muito, né, Bruninho? Porque são 9h07, já deve estar acabando. Pessoal, vamos sim falar sobre tristeza e luto. Talvez seja um tema até que se associe, não sei, pode ser, a gente pode separar ou botar junto. Vamos falar sobre esses outros temas que estão trazendo aí. São vocês que participam, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. 40 pessoas até o final, isso aqui é raríssimo. Então, muito obrigado por você estar nos acompanhando. Espero que realmente eu possa, com o conhecimento que eu tenho, estar colaborando com você e que o Robson também possa estar colaborando. 20 segundos para você, Robson, para a gente se despedir. Um grande abraço a todos. Galera. Vai ter parte 3, Bruninho? E aí, galera, vai ter parte 3?
Pede aí. Se pedir, a gente vai fazer. Vamos fazer a parte 3, né? Para a gente complementar essas emoções que a gente não aprofundou tanto ainda. Vamos lá? Um abraço, até a próxima e nos vemos em breve.